1 João 4:2 diz quase a mesma coisa. 1 João 4:2 diz o seguinte, primeira epístola de João, lá no final, capítulo 4, versículo 2, acompanhe aqui. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de... Presta atenção. Irmãos, aqui a gente não diz o que eu acho, a gente diz o que a Bíblia diz. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Amém? Eu estava falando aqui de manhã. Se você olha para uma pessoa e a pessoa é endemoniada, e essa pessoa, você fala, sai em nome de Jesus. Você pede para essa pessoa repetir. Repete comigo, não vocês, a pessoa. Pede para a pessoa repetir, olha, repete assim comigo. Eu declaro que Jesus Cristo veio em carne. Venceu Satanás na cruz, está à direita do Pai. Se tem demônio na vida daquela pessoa, manifesta na hora. Porque a pessoa não consegue dizer isso. O Espírito que vem de Deus diz que, aqui ó, nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus em Cristo veio em carne é de Deus. Diga assim, Senhor Jesus. Diga assim, eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. Então só nessa ação, segundo a Bíblia, é sinal que você tem o Espírito Santo. Diga aleluia. E é sinal que a gente não está endemoniado. Diga aleluia. Então se você tinha alguma dúvida, já não tem mais. Nós não estamos endemoniados. Então nós precisamos, irmãos, nos habilitar da palavra. E eu quero meditar com você sobre a pregação de Filipe. O versículo que deu origem a essa mensagem de hoje está em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 5. A chave está no 12. Mas Atos capítulo 8, versículo 5. Diz o seguinte. Atos, capítulo 8, versículo 5. 4. Entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, Atos 8, versículo 5 agora. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha o que acontecia com Filipe no versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Ouvindo e vendo o quê? Então, através de Filipe, muitos sinais aconteciam. Quem quer viver isso? Tem uma chave para viver isso, irmãos. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Aí começa uma passagem de um mágico. Tinha um mágico que fazia muitos sinais. E todo mundo olhava para aquele mágico e falava assim, ó. Só que Filipe foi lá e evangelizou o mágico. O mágico aceitou Jesus. E o mágico colou em Filipe. E onde o Filipe andava, o mágico andava. Onde Filipe andava, o mágico andava. Olha lá. Versículo 9, ora. Havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, o menor ao maior, dizendo, esse homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão, o mágico, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Irmãos, qual era o segredo de Filipe? Está no versículo 12. Volta no 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito. 1, diga reino de Deus. 2, diga nome de Jesus. Amém. A pregação de Filipe não era só sobre o reino de Deus. A pregação de Filipe, guarda isso. Se você tem um chamado pastoral, Deus está nos dando uma chave hoje aqui. Deus está nos dando uma chave. A pregação que Deus quer não é só do reino de Deus, é do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus tem que ser pregado. O nome de Jesus tem que ser exaltado. O nome de Jesus tem que ser invocado.
Nós precisamos invocar o nome de Jesus. Filipe aqui, ó. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Está aqui uma chave que o Senhor está nos dizendo hoje. Amém? Filipe, olha o 37, põe aí Atos 8:37. Quando ele vai batizar o eunuco, Filipe respondeu, é lícito. O 36, Atos 8:36. Seguindo eles, caminha fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, e que impede eu de ser batizado? 37, Filipe respondeu, é lícito. Diga, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que Filipe pregava é que as pessoas acreditassem de todo o coração em Jesus Cristo. E eu vim trazer a pregação de Filipe hoje aqui. Nós estamos vivendo um evangelho onde as pessoas creem no pregador. A Bíblia diz isso, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas as minhas mãos não estão furadas. Irmãos, eu tenho 3 filhos, eu amo a tua vida, mas eu não entregaria nenhum filho meu por você. Amém? A Aline gosta de mim, eu creio, né, Aline? Agora, ela não entregaria a Hannah por mim? De jeito nenhum. E Deus não quer isso. Aliás, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. A paixão de Cristo que a gente vê nos filmes é por você. E esse nome precisa ser pregado. E o interessante é que quando a gente olha assim, para a cara de alguns de vocês, o rosto de alguns de vocês, a impressão que tem é que a pessoa está dizendo assim, mas eu já faço isso. Mas eu já falo de Jesus. Sou erro de igreja, eu já falo de Jesus. E de uma forma inexplicável, que eu peço ao Espírito Santo para me ajudar, Deus está mandando a gente fazer o que nós já fazemos. Mas eu já faço isso. Jesus, eu sinto o Espírito Santo falando assim, eu quero que você fale do meu nome. Senhor, mas eu quero que você explique sobre o meu nome. Como é que Deus vai pedir uma coisa para fazer que eu já faço? Eu peço que você pergunte a Ele. Porque talvez eu vou falar por mim, eu vou responder por mim. Talvez eu não esteja fazendo o suficiente. Talvez eu esteja falando e pregando um Jesus religioso. Eu não estou falando do Jesus da religião. Eu estou falando do Jesus, Filho do Deus vivo. Eu estou falando daquele que nós, irmãos, não precisamos ver para crer. Nós precisamos crer e um dia nós o veremos face a face. O mundo precisa ver para crer. O mundo é assim. Se chegar e falar assim, olha, esse púlpito é milagroso. Aquele que vier e encostar a mão nesse púlpito sai curado. Vai fazer fila aqui na porta. Mas nós precisamos entender que a Bíblia diz que quando o nome de Jesus for levantado, ele atrairá muitos. E esse é um segredo que nós, pastores, eu me incluo nessa, nós nunca entendemos isso. Eu não posso ficar pregando, Robert, eu não posso ficar pregando a igreja enviar, eu tenho que ficar pregando o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus. O poder está no nome. A saída está nesse nome. Um nome que foi colocado sobre todo nome. Amém? Esse nome precisa ser glorificado em nós. O Pai é glorificado. João 14:13. O Pai é glorificado no Filho quando pedimos no nome dele. Esse texto que nós vamos ler, João 14:13. Jesus fala assim, ó, tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou dar. E se vocês pedirem em meu nome e eu der, o Pai vai ser glorificado em mim. É como se Jesus falasse assim, vocês podem pedir no meu nome para eu conseguir glorificar meu Pai? Olha que incrível. João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Amém? Diga, o Pai é glorificado no Filho quando eu peço no nome de Jesus. Diga, quando eu peço o nome de Jesus, Ele faz o que eu peço e o Pai é glorificado. Está entendendo isso?
Está entendendo, irmãos? O 14 diz o seguinte: se me pedires alguma coisa em meu nome, farei. Pensa num filho que chega para o pai e fala: ô pai, me dá. Pensa nesse mesmo filho que chega e fala assim: paizinho querido, pai, eu estou precisando disso. Qual dos dois filhos vai ganhar? Aquele que falou com educação, com temor? Irmãos, nós precisamos entender. Irmãos, você está ouvindo aqui um louvor, glória a Deus. A gente já tem música de fundo de graça aqui. Porque tem uma igreja aqui atrás. Então a música de fundo é gratuito. E aleluia, é de qualidade. Irmãos, tem mais igreja em São Gonçalo do que padaria e farmácia junto. Você sabia disso? Se somar todas as padarias e as farmácias em São Gonçalo, tem mais igreja que isso. Não falta igreja. E por que é tão violento? E por que isso? Será que esse é isso que é ter igreja? Tantas igrejas numa cidade, nada resolve. É triste isso, irmãos. Eu não estou aqui para atirar pedra nos outros. Eu estou aqui para a gente lavar nossa roupa suja aqui. Então, se é para falar mal, vou falar mal da gente. Nós precisamos levantar mais o nome de Jesus. Aquele que não tiver disposto a isso vai perecer. Porque a salvação está nesse nome. O joelho se dobra nesse nome. Você pode ter experiências com Jesus, ou você pode ser um frequentador de igreja. Você pode vir, levantar e ir embora. Vir, sentar, levantar e ir embora. Vir, sentar, levantar e ir embora. Mas aquele que tem temor a esse nome, irmãos, tem muita coisa para viver. Mateus 18, 20 diz o seguinte: esse nome traz a presença de Deus. Mateus 18, 20. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou. A gente já se reuniu 2 ou 3 para tomar cerveja? Não. A gente já se reuniu 2 ou 3 para cheirar cocaína? Não. Mas quando você se reúne 2 ou 3 no nome dele, ele se faz presente. Por isso que nós precisamos ter o culto doméstico, irmãos. Porque o seu marido pode orar na sala, sua esposa pode orar na cozinha, seu filho pode orar no quarto. E a oração traz o favor de Deus. A adoração traz a presença de Deus. E nos reunir no nome dele traz a presença dele. Então, vocês oram na sua casa? Oramos. Vocês oram juntos? Não. Irmãos, atraia a presença dele por esse nome. Amém. A partir de hoje, quando você ouvir o nome de Jesus, você não vai ouvir de qualquer jeito. Irmãos, o judeu, ele não fala, nem escreve o nome de Deus. Ele tem temor. Quando o judeu vai escrever o nome de Deus, de Iavé, ele tem uma caneta de ouro para escrever o nome de Deus. Tem uma série de rituais para escrever o nome de Deus. Eu não estou dizendo que nós precisamos chegar nesse ponto. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender com o judeu. No temor do judeu. A passar para os filhos a nossa história. Nós precisamos aprender o temor. Amém? Os sinais, Marcos 16, 17. Os sinais acompanham quem crê nesse nome. Irmãos, hoje em dia, as pessoas acompanham os sinais. Mas nós precisamos entender que a Bíblia diz que os sinais acompanham as pessoas que creem. Note como é diferente. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos eles ficarão curados. Essa é a promessa desse nome. Esses sinais acompanham quem crê. Nós precisamos viver sinais de Deus. Nós precisamos viver experiências com esse nome. Irmãos, talvez você esteja aqui e você tenha sido abraçado por uma religião. Não se escandalize, mas eu vou ser franco e honesto com você. Nem Jesus tinha uma religião.
Ah, eu sou católico, eu sou evangélico. Irmãos, nós somos de Jesus. Aliás, quem perseguiu Jesus foram os religiosos. Aliás, quem foi atrás de Jesus foram os religiosos. Em Atos diz que o povo tinha admiração pelos apóstolos, mas os religiosos perseguiam os apóstolos. Irmãos, a perseguição vem dos crentes. Quem fala mal da gente é crente. Tem ímpio aí, irmãos, que olha, não está nem aí e tem um testemunho maravilhoso. E muitos crentes estão dando um péssimo testemunho. Nós precisamos nesse nome que está sobre todo nome, viver os sinais. Se você está indo para cá, irmãos, o sinal está te acompanhando. Você está indo para cá, os sinais estão te acompanhando. Você vai trabalhar, os sinais estão te acompanhando. Você está no ônibus, os sinais estão te acompanhando. Onde você estiver, os sinais de Deus estão com você, porque você crê nesse nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém? Esse nome, João 16, 24, nos dá alegria completa. João 16, 24, diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, glória a Deus pelo Pedro, glória a Deus pelo Ministério Multimídia, ajuda a gente. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê, hein? Deus tem alegria completa para nós. Amém? Sabe o que você precisa? Irmãos, assim, eu não sei se eu vou saber explicar, mas sabe aquela... Quem tinha o irmão mais velho aqui? Que quando tinha uma treta na escola, você chamava teu irmão. Tem alguém aqui? Ou sua irmã? Não tem, né? Pois é, irmãos. Agora você tem. Jesus é filho de Deus. Ele desceu como unigênito e subiu como primogênito. Ele desceu como único filho de Deus, mas ele subiu como o irmão mais velho. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, nada mudou. Mas ele subiu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho. Ele desceu como o único filho. E ele subiu como o primeiro de muitos irmãos. Diga: Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Ele é tudo para mim, inclusive meu irmão mais velho. Então sabe aquela situação que acontece? Vou te pegar lá fora. Vou te pegar lá fora. Você fala assim: eu vou chamar meu irmão. Vai pro joelho. Ah, estão dizendo que você vai ser mandado embora. Mandado embora? Vou chamar meu irmão. Vai pro joelho. Porque Jesus, não estou desrespeitando Jesus, pelo contrário. Mas ele desceu como unigênito, subiu como primogênito. A Bíblia diz de muitos irmãos. Ele é o irmão mais velho que te garante. Amém? Diga assim: eu precisava do irmão mais velho. Amém? Tem gente que está começando a entender. Pode deixar, eu sou mesmo. Obrigado. Tem gente que começou a entender a pregação agora. Em nome de Jesus, ele é teu irmão mais velho. Pode cuidar, pode confiar. E em nome dele faremos as obras que ele fez. João 14, 12, e maiores ainda. Não maiores em qualidade, porque eu confesso que eu já tentei andar sobre as águas. Já tentou, Guilherme? Já foi na praia assim, falou assim: ó, Jesus falou que eu vou fazer as obras dele maior, eu vou andar sobre as águas. Eu já fiz isso. E eu saí correndo. Pensa num gordo desse, sem camisa, correndo. E eu falei: Jesus, tua palavra é viva. Fiz. Eu falei: eu vou andar sobre as águas. Eu falei: Jesus, ainda não foi dessa vez, estou com pouca fé. Irmãos, a gente precisa crer. Irmãos, entenda uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora nós não vamos ter fé para ter coisa. A gente vai ter fé para agradar a Deus. Você pode explicar melhor? Posso. Você vai orar por um enfermo no teu trabalho. Você vai orar no nome de Jesus com fé. E a pessoa vai ser curada? Vai. E se não for? Deus não quis curar. Mas é por sinal porque a minha oração não funcionou? Não. Porque se eu peço no nome dele, ele faz. E se ele não faz, é porque ele não quer fazer. Tem gente que, se Deus curar, não volta na igreja nunca mais. Tem gente que, se Deus curar, a glória vai ser para outra pessoa. Não vai ser dele. Então Deus sabe quem cura e quem não cura. Agora diga assim: eu não preciso ter fé
Diga, eu não posso ter fé para ter coisas. Eu tenho que ter fé para agradar. Diga, na minha vida, eu tenho que entender que o resultado pertence a Deus. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, tão somente não vai curar. O resultado pertence a Ele. Diga, Deus não precisa ter fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Uma fé que agrada. Amém? Essa é a chave que Deus quer te dar. Deus quer que você renove a tua fé nessa noite. Mas uma fé no nome de Jesus. Mas não para ter coisas. Não que você vai encarar Jesus como o gênio da lâmpada. Não como aquele que você esfrega e te dá 3 pedidos. Não. Mas como aquele que você vai crer. E que se nada acontecer, você continua crendo. Porque Jesus falou para Tomé, porque me viste e creste? Bem-aventurados aqueles lá de São Gonçalo que nunca me viram e creram em mim. Nós somos bem-aventurados. Como é que a gente crê no que a gente não vê? Mas o Senhor está nos mandando começar a falar desse nome, a pregar o Evangelho e pregar desse nome. Todo mundo que pregar nesse altar precisa falar desse nome. Precisa pregar desse nome. Precisa dizer que esse nome cura, que esse nome salva, que esse nome batiza com o Espírito Santo. Ah, mas vocês vão idolatrar o nome de Jesus? Vamos! Que bom que você entendeu o culto. Nós vamos falar desse nome. Porque quando o nome dele for levantado, vai atrair a muitos. Em nome de Jesus. O nome, quando nós temos esse nome, João 20:31, nós temos vida. Ele é a ressurreição e a vida. Amém? João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, versículo 31. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, diga, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Creia nesse nome e você vai ter vida. Creia nesse nome e você vai vencer a depressão. Creia nesse nome e você vai vencer tudo aquilo que está te afligindo, irmãos. Jesus. O Senhor está mudando na nossa vida a forma de dizer Jesus. Esse Jesus religioso está saindo da nossa vida hoje. Esse Jesus que a gente fala de qualquer jeito está saindo da nossa vida. Esse evangeliquez em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu já vi pessoas no boteco tomando cerveja falando em nome de Jesus. Você já viu isso? Já vi gente se drogando falando em nome de Jesus. Isso é uma blasfêmia, irmãos. Mas o nome de Jesus na tua boca, você sabe o que quer dizer. Todo joelho, Filipenses 2, versículo 5. Todo joelho se dobrará a Jesus Cristo. Sabe aquela pessoa dura de coração? O joelho dele vai se dobrar. Sabe aquela pessoa que está nas drogas? O joelho dele vai se dobrar. Sabe aquele marido coração de pedra, como eu era? O joelho vai se dobrar. E a maior vingança contra aqueles que te prejudicaram não é Deus matar, é ele se converter. Ai, Senhor, aquela pessoa me prejudicou, Senhor, coloca um câncer. Não faz isso não. Primeiro que, veja bem, o Espírito Santo nos ensina como orar. Se você está fazendo essa oração de feiticeiro, não é o Espírito Santo que está te ensinando. Segundo, oração contrária existe, mas não funciona. Tem gente que imagina que Jesus Deus é um robô. É um computador que fica recebendo e-mail. Ó, eu recebi esse e-mail para restaurar o casamento, eu recebi esse e-mail para separar o casamento. A gente pensa às vezes que Deus fica na dúvida. Essa oração para separar e essa oração para juntar, qual das duas eu vou fazer? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a tua oração precisa se encaixar nessa vontade de Deus. Amém? Ou na vontade permissível, aquele que ele permite para o teimoso. Então existe oração contrária? Existe, tem gente que faz. A oração contrária, ela funciona? Não. Por quê? Porque justamente Deus não atende oração de feiticeiro. E tem gente usando esse nome de Jesus para outras coisas. Então para com isso. Em nome de Jesus. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus,
julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de, tornando semelhança de, e reconhecido em figura, para um pouco. Irmãos, outro dia eu vi uma comparação, eu acho que foi num desenho, um desenho infantil, ou num livro infantil, cristão. E trouxe uma comparação muito legal. E falava mais ou menos assim: pensa que tem um monte de formiga indo para lá. E eu falo para as formigas: vai para lá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E as formigas continuam indo para lá. E eu falo: vocês vêm para cá. E nenhuma formiga me atende. E eu chego para o meu filho, transformo ele numa formiga. E falo: filho, vai lá, convence elas. E esse meu filho, que era Deus, se transformou numa fragilidade de uma formiga, reconhecida em figura humana. E lá, ele começou a convencer durante 33 anos, com um ministério de 3 anos, aquelas formigas a irem para cá. E ele morreu na cruz por causa daquelas formigas. É uma comparação aos olhos de muitos idiota. Mas assim a gente entende. Porque tem muitos que falam assim: o que Jesus veio fazer aqui? Ele não julgou ser Deus. Ele não veio aqui dando carteirada. Ele não veio aqui se sentindo. Ele se esvaziou da sua condição de Deus. Irmãos, ele diminuiu o nome dele, para que nós exaltássemos o nome dele. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até quando? Morte. Morte de quê? 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, aleluia, e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele se humilhou e Deus levantou o nome dele. O nome de Jesus é maior que o câncer. O nome de Jesus é maior que a AIDS. O nome de Jesus é maior que a dívida. O nome de Jesus é maior que o coronavírus. O nome de Jesus é maior que o tumor. O nome de Jesus é maior do que tudo o que você está passando. Chame esse nome, invoque esse nome. Nós precisamos invocar o nome de Jesus. Os filhos das trevas invocam demônios, mas nós precisamos aprender a invocar Jesus. Amém? Parece estranho isso. Parece estranho. Soa estranho. Invocar o nome de Jesus. Invocar o nome de Jesus. Que você precisa, e eu preciso, começar a falar mais sobre esse nome. Nós precisamos nos familiarizar mais com esse nome. Nós precisamos entender, não é nada mágico, mas é poderoso. Esse nome está sobre todo nome. Todo joelho se dobrará a esse nome. Nós temos, 1 Coríntios 1, 2, nós temos que invocar esse nome. 1 Coríntios 1, versículo 2. Nós temos que invocar esse nome. E eu vou ler já Colossenses, para encerrando. E você vai entender o porquê que é Jesus. 1 Coríntios 1, 2. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja na região de Acaia. Era uma igreja numa região portuária. Então chegava barco de tudo quanto é canto da terra. Então chegava barco de outras nações. Então chegava barco, vamos colocar aqui o porto aqui do Rio de Janeiro, Porto de Santos. Chega barco de vários lugares. E os tripulantes, as pessoas dos barcos, iam cultuar. Domingo à noite, o barco está aqui no porto, preciso congregar. Tem uma igreja aqui na Vila Maricá, eu vou lá. E cada um trazia a sua forma de cultuar a Deus. Quem está entendendo? Então a igreja de Coríntios era uma confusão incrível. Pra você ter uma ideia, na igreja de Coríntios diz
E aí essa igreja escreve 4 cartas para Paulo, e Paulo responde em 2 cartas. 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Em 1 aos Coríntios ele responde a carta 1 e 3. Em 2 aos Coríntios ele responde a carta 2 e 4. E ele responde. Para você ter uma ideia, tinha uma moda na época em um dos países lá, que existiam as prostitutas cultuais. As prostitutas cultuais, elas eram inteligentíssimas. Elas faziam orgias, eram inteligentíssimas, e elas eram carecas. E aí, irmãos, elas eram carecas, e aí as mulheres da igreja começaram a cortar o cabelo careca. E eles escreveram: Paulo, tá complicado aqui. As irmãs do coque virou tudo as irmãs do careca agora. Tá tudo careca. E Paulo diz: fala para eles cobrirem a cabeça. Fala para eles cobrirem. Assim, assim, assim. E por causa dessa passagem, tem igreja até hoje que usa o véu para entrar na presença de Deus. Um erro teológico, que não sabe o pano de fundo do que Paulo escreveu. Em nome de Jesus. Era uma igreja confusa, mas era uma igreja que aprendeu a lição de invocar o nome de Jesus. Todos os lugares invocam o nome de Jesus. O nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Diga: eu preciso aprender a invocar o nome de Jesus. Colossenses 2,9 nos ensina, irmãos, o porquê que é Jesus. Porque eu confesso que quando eu me converti, eu tinha uma ideia, eu falei assim: ó, Deus é o que manda. Deus é aquele que tem uma barba grande, sentado num trono com um raio na mão, pronto para jogar na minha cabeça se eu pecar. O Espírito Santo é uma coisa mais cósmica, assim, uma luz, uma sombra, meio fantasminha camarada, assim, sabe? Gasparzinho. E Jesus? Jesus é o filhinho de Deus que estava lá, jogando bolinha de gude. Então a impressão do novo convertido, acho que, irmãos, Deus me fez ter tanto pensamento para eu vencer e te pregar para você. Porque minha cabeça voava. Eu achava que Deus era aquele único que resolvia. O Espírito Santo de Jesus era bem menor do que Deus. Só que, irmãos, Colossenses 2,9 diz o seguinte: porquanto nele, Jesus, habita corporalmente se é toda, é toda, se é toda, é tudo, a plenitude da divindade. Deixa esse versículo aí. Em Jesus, o tudo de Deus foi colocado sobre Jesus. O todo de Deus foi colocado sobre Jesus. Habita corporalmente no corpo. Quem é a igreja hoje? O corpo de Cristo. O tudo de Deus, o todo de Deus está no corpo de Cristo. Irmãos, nós temos autoridade. A igreja precisa andar em autoridade. Você está aqui não perdendo o seu tempo. Você está aqui porque você faz parte de uma igreja. E a igreja precisa entender a sua autoridade. A maior autoridade que existe na terra é o nome de Jesus. E no nome de Jesus nós caminhamos. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, onde Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Nele, em Cristo, habita o tudo de Deus. É como se o pai chegasse para um filho e falasse: filho, vem cá. Tudo que eu sei, você sabe. Tudo que eu tenho, agora é com você. Você tem essa autoridade. Tudo que é meu é teu. E a Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Existe um outdoor na Bíblia dizendo: use o meu nome. Use o meu nome. Sabe quando você ia na venda, no nome do seu pai, e falava assim: ó, me dá 2 quilos de farinha. Anota aí no nome do meu pai. Anota aí na conta do meu pai. E você saía de lá com tudo, sem dinheiro, porque era no nome dele. O Senhor te deu uma procuração, está aqui, está dizendo: use o meu nome. Talvez você tenha entrado por essas portas com uma série de pedidos de oração, e precisando de um bocado de coisas, como eu também estou. Mas eu sinto o Senhor falando aqui: filho, use o meu nome. O mundo espiritual recua diante desse nome. O joelho se dobra diante desse nome. E nós precisamos acreditar nesse nome. É o nome dele que funciona. É o nome de Jesus. Irmãos, esse nome
Parece ser muito usual, muito comum. Mas esse nome, irmãos, quebra corações. Esse nome quebra corações. Colossenses 3,17. Vê aí. O 3,17. Está no 2,9. Vai para o 3,17. Estou terminando. 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, trabalhar, estudar, dormir, comer, beber, se vestir, tudo que você imaginar, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Se você vai trabalhar no nome. Se você vai se vestir no nome. Se você vai fazer uma visita a alguém, você vai fazer essa visita no nome. Toda a ação, toda a palavra é nesse nome. Eu vou repetir. Toda a ação e todas as palavras sejam para esse nome. Sejam nesse nome. Mas não é o nome de Jesus da boca para fora. É o nome de Jesus com temor. Amém? O Senhor dá, 1 João 3,23, o último versículo. 1 João 3,23. O Senhor dá, epístola, lá no final, 1 João 3,23. O 11º mandamento. Ué, não tinha 10? Tinha. Mas existe o 11º. Ora, o seu mandamento é esse: que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amém? Volta. Diga ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O 11º mandamento, isso tudo se resume nesse: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo. Tudo se resume nesse. Fale no nome dele. Diga no nome dele. Faça no nome dele. Em nome de Jesus. Guarde esse nome e ame o seu próximo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está inaugurando um tempo novo no seu ministério nessa noite. O Senhor está inaugurando um tempo de mais temor. O Senhor está inaugurando um tempo de mais respeito e mais temor a esse nome. Em nome de Jesus, irmãos, você representa Jesus. Entenda isso, nós somos embaixadores do reino. Filipe pregava o evangelho do reino e o nome de Jesus. Irmãos, eu me lembro há muito tempo atrás, eu me lembro que eu estava num lugar, num ponto de ônibus, voltando da escola. Eu era adolescente. E apareceu um policial militar, bêbado, com a arma, caindo. E ele começou a olhar para mim. Eu estava no ponto de ônibus, ele começou a me enfrentar. O que você está olhando torto para mim? Você não está vendo que eu sou policial? Irmãos, eu não lembro o nome daquele policial. Eu não lembro o dia que era da semana. Eu acho que o bairro eu lembro. Eu não lembro o ônibus que eu ia tomar. Mas eu lembro daquela farda. A farda da polícia militar. Eu não sei o nome dele, mas eu sei quem ele representava. Quem está me entendendo? Irmãos, nós representamos Jesus Cristo. Quando você se aparece como um doido, uma louca perto de alguém, você está apresentando o nome de Jesus desse jeito. Guarda a tua vida. Luta se passa na igreja. Está precisando de ajuda? Vamos orar. Está precisando de ajuda? Vem aqui. Nós estamos aqui para te aconselhar. A bispa tem passado os domingos aqui a tarde inteira aconselhando a tarde inteira. Eu não passo porque os homens são orgulhosos, os homens não precisam de conselho. Agora a bispa está aqui, atendendo as mulheres, estão de parabéns as mulheres. Sabe, a tarde inteira aconselhando aqui. O domingo, o dia inteiro aconselhando.
Você está passando por problemas, a gente cuida de você. Nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso chamado. Nós temos pastores aqui para cuidar de você. Só que aí fora, diante dos teus vizinhos, no seu trabalho, nós temos que dar um bom testemunho desse nome. Luta se passa na igreja. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu me converti e eu ganhei um... Aí eu ia falar agora. Aí eu ia acabar de falar essa de Deus. Eu me converti e eu ganhei, acho que foi da Bispa, uma fita cassete do Ademar de Campos. E a música O Nome de Jesus, do Ademar de Campos. Acha aí, filho. Essa música quebrou meu coração. Eu tinha um carro, e eu ficava carregando as coisas de um comércio que nós tínhamos, cigarrão na boca, 2 maços de cigarro no bolso, nunca bebi, fumava, falava muito palavrão, mas tinha 2 fitas cassete, uma da Ademar de Campos, o outro da banda Kadosh. E aquelas fitas, e outro do Matos Nascimento, aquelas fitas quase furavam. Porque na frente dela eu era durão. Mas quando eu estava fora dela, longe dela, sozinho, eu colocava aquela fita. Acha esse louvor aí, do Nome de Jesus, do Ademar de Campos. Ele tinha algumas músicas que quebravam meu coração. Tinha uma que ele diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Essa música foi uma delas que quebrou meu coração. Eu estava lá com um cigarro na boca, dirigindo na Vila de Canduva, em São Paulo, nunca me esqueço. E essa música falava: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder que existe nesse nome. Eu falei: é isso que eu quero da minha vida. E Jesus da religião, o Jesus de ser crente, para mim era uma coisa muito distante. Mas quando eu comecei a escutar sobre o nome, pode colocar aí, quando eu comecei a escutar sobre o nome, eu comecei a ter um Jesus mais pessoal, um Jesus mais meu, um Jesus mais perto. Amém? Glória a Deus. Vê se acha aí, filho. O nome de Jesus, Ademar de Campos. Isso. Presta atenção nessa letra. Pode pôr. É sobre todos nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. A partir de hoje você vai olhar esse nome com outros olhos. Nome de Jesus, levanta os mortos. Sara os feridos. Nome de Jesus, sara os feridos. Nome mais santo. Nome mais santo, Nome mais puro. nome mais
esse A palavra nome. de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos, exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, Tão sublime, é o nome de Jesus. o nome de Jesus levanta os mortos, ele levanta Sara os feridos. O nome de Jesus. Seja curado. Nome mais puro. Nome sublime. Bendito. É o nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Coloque-se em pé. Santo, santo, santo. Nome mais Sublime, bendito. é o nome de Jesus. Espírito Santo, fala com eles, Pai, o que eu não consegui falar. Codifica essa palavra, Senhor, de uma forma que eles saibam e consigam entender.